Desde 2005, os transgênicos fazem parte do dia a dia dos brasileiros. Foi quando se aprovou a Lei Nacional de Biossegurança. Mas pouquíssima gente sabe como se faz o licenciamento das substâncias geneticamente modificadas. Ou que a rotulagem dos produtos transgênicos é uma exigência legal, que infelizmente não vem sendo cumprida como se deveria. No segundo e último programa especial sobre transgênicos, ouvimos os dois lados da questão. Milho transgênico. O brasileiro está comprando bastante desse aqui para levar. O transgênico no Brasil é proibido, né? É proibido, mas igual o brasileiro gosta. Os transgênicos entraram no Brasil de forma silenciosa e clandestina. O cultivo de sementes geneticamente modificadas era proibido em todo o território nacional, mas produtores do Sul contrabandeavam sementes trazidas principalmente da Argentina. Vou continuar plantando porque até que não pegam, eu vou plantar. E se pegar, não vai ter cadeia para toda essa gente, porque todo mundo plantou a soja transgênica. O governo federal cedeu às pressões dos agricultores e permitiu por decreto que as safras transgênicas fossem comercializadas em caráter excepcional. Até que no dia 24 de março de 2005, a Lei de Biossegurança autorizou o plantio de transgênicos em todo o território nacional, desde que aprovado pelo governo federal. Da mesma lei nasceu a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. O objetivo da CTN-Bio é assessorar o governo e estabelecer normas técnicas na questão dos transgênicos. A comissão é formada por cientistas e representantes de vários ministérios, entre eles o da Saúde e o do Meio Ambiente. A CTN-Bio deveria, por definição, adotar uma postura neutra, ou seja, promover a biotecnologia desde que calçada no princípio da precaução. Mas há quem afirme que isso não acontece. Em maio de 2007, a pesquisadora Lia Giraldo, até então integrante da CTN-Bio, deixou a comissão por discordar da forma como a instituição era conduzida. Porque elas vendem a semente transgênicas e o agrotóxico. Em carta aberta, ela denunciou como prática cotidiana da CTN-Bio votos pré-concebidos e uma série de artimanhas obscurantistas no sentido de considerar as questões de biossegurança como dificuldades ao avanço da biotecnologia. Então eu tinha um mandato de 2 anos e não o cumpri por conta de que havia toda uma postura da maioria dos membros de não levar em consideração os riscos dos transgênicos para a saúde e para o meio ambiente. Então, era uma votação sempre já dirigida para aprovação da liberação comercial desses produtos. Então, não importava o argumento científico que se trazia, que era por voto. E como havia interesse na aprovação, éramos sistematicamente derrotados. Outro questionamento grave é o conflito de interesses, uma vez que muitos integrantes da CTN-Bio são suspeitos de terem ligações com empresas produtoras de transgênicos. A meu ver, esta é uma comissão que deveria ter um papel consultivo, não é? Que deveria ser um papel consultivo composto por pessoas de alto nível, de pessoas que fossem, de fato, especialistas no tema,
que tivesse vínculos apenas com o setor público, não com o setor privado, que tivesse realmente os conflitos de interesses não fossem o guia, não é, para a sua ação. A sua motivação teria que estar preservada em função da proteção da saúde e do meio ambiente, e deveria ser um órgão consultivo dos 3 ministérios que têm o papel de regulação e fiscalização. A CTN-Bio é composta quase que exclusivamente por pesquisadores da área de biotecnologia. Então, eles, por princípio, acham que a biotecnologia, que os transgênicos são intrinsecamente seguros. E a tendência deles, então, é descartar qualquer preocupação, qualquer evidência de riscos, inclusive as novas evidências científicas são descartadas, porque eles sempre entendem que isso não é significativo. O presidente da CTN-Bio rebate as críticas. Não existe pressão econômica. Como te disse, todo membro da CTN-Bio, não existe nenhum representante privado na comissão. Tá? Todo membro da CTN-Bio assina ao entrar um termo de compromisso, né, com respeito a conflito de interesses. Né? Se existe algum pesquisador, algum cientista na comissão que tem algum trabalho de pesquisa em conjunto com alguma empresa privada que está fazendo transgênico, quando se vai discutir qualquer coisa semelhante àquilo, ele se retira da sala, não tem direito a voto. Então, não existe nenhuma pressão econômica. A CTN-Bio é composta por cientistas brasileiros, pessoas sérias, com treinamento, e eu gostaria que todos tivessem isenção ideológica e política. E esse conflito de interesse quem estabelece é o integrante? Ou a comissão, às vezes, pode perceber isso? O próprio integrante, né? Agora, se houver alguma dúvida, todas as reuniões são gravadas, não há jeito de alguma coisa dessa acontecer. É difícil, né? A gente não pode ter certeza de tudo, mas qualquer membro, né, que cometa alguma coisa que vá contra a ética e as normas, ele é responsável pelos seus atos. As decisões da CTN-Bio são tomadas com base em pesquisas científicas. O problema é que elas são raríssimas no Brasil. As poucas que existem são feitas pelas próprias empresas produtoras de transgênicos ou vêm do exterior. A CTN-Bio são pesquisadores conhecidos. Agora, nós defendemos que as pesquisas para saber se há ou não há problema, elas não podem ser todas patrocinadas pelo proponente do OGM, ou seja, do organismo geneticamente modificado. Tem que ser feito por fontes independentes. Muitos produtos estão sendo aprovados com pesquisas feitas em outros países, onde a realidade é diferente da nossa. Então a gente não desqualifica os cientistas da CTN-Bio, ao contrário. Agora a gente defende que sejam feitos estudos no Brasil e estudos independentes daquele que, obviamente, por razões comerciais, quer aprovar o mais rapidamente possível o transgênico. Também não queremos criar um pânico, dizer, não, transgênico, todo mundo vai morrer, vai ficar contaminado. Não é isso, mas que afeta a biodiversidade e o meio ambiente, pode afetar. Em que medida? Só uma pesquisa séria e preventiva e independente pode dizer. Os órgãos que deveriam realmente decidir, deliberar sobre esses assuntos, no nosso entendimento, são a Anvisa, o IBAMA, como hoje acontece com os agrotóxicos, mas isso foi concentrado nas mãos de uma pequena comissão e nós achamos que as deliberações ficam bastante temerárias, mais temerárias do que se fossem feitas por órgãos estabelecidos com uma competência bastante ampla e que vê não apenas a questão da modificação genética, mas vê todas as interferências disso com o meio ambiente, com a saúde. Então nós achamos um modelo bastante inadequado. Aquilo que significa a liberação de pesquisa, liberação de produtos para pesquisa e uma série de outras atividades que a CTN-Bio faz, que são mais de 90% da sua atividade, o Ministério da Saúde, digamos, está
consoante com a maioria da CTN-Bio. Agora, nos casos de liberação comercial, por vezes o Ministério da Saúde ou vota contra a liberação ou é obrigado a se abster, e em função das evidências, no nosso ponto de vista, não serem suficientes para dirimir dúvidas sobre o impacto sanitário. Faltam pesquisas, falta mais clareza de informações? O problema é que o dossiê para as liberações comerciais, o dossiê que dá entrada na CTN-Bio, ele é um dossiê feito pelas empresas, pelos demandantes da licença, não é? Isso não é uma condenação a priori, de maneira nenhuma. Por exemplo, no caso de registros de medicamentos na Anvisa, também são as empresas que apresentam seus dossiês com os seus achados. Mas, de qualquer maneira, tem um grãozinho de sal aí, não é? Por vezes, esse dossiê ele não é suficiente. Né? Então, exatamente nessas circunstâncias, quando o Ministério da Saúde acha que ele não é suficiente, é que o voto do Ministério da Saúde é ou pela abstenção ou pela negativa. Uma nova polêmica surgiu recentemente na CTN-Bio. A proposta de que as empresas não sejam obrigadas a monitorar os efeitos dos transgênicos uma vez que forem liberados para comercialização. A maioria dos países, ou praticamente não conheço outra, a não ser que seja recente, não existe isso. Uma vez aprovado para liberação comercial, é porque se comprovou, à luz do conhecimento existente, que ele era tão seguro quanto os convencionais. Mas no Brasil nós estamos querendo inovar, nós estamos querendo desenvolver um processo para fazer um monitoramento a longo prazo, né? 5, 10, 15 anos, que vai ser caso a caso. Acho um absurdo, acho isso um retrocesso, porque a nossa legislação não é xiita, não proíbe, exige precaução e informação. Então estão querendo retroceder em relação a isso, que é o mínimo, a pessoa saber o que aconteceu depois que uma cultura foi liberada. Então quero dizer que nós somos completamente contrários a essa posição. Não, eu não creio que isso seja correto, não é? Inclusive, há 2 anos atrás, quando o Conselho Nacional de Biotecnologia, que é o Conselho de Ministros, que cuida das, digamos, é um andar superior das decisões técnicas da CTN-Bio, quando se discutiu dois recursos que foram feitos pela própria Anvisa com relação a 2 processos de liberação de transgênicos, o Conselho de Ministros determinou, não é, que deveria haver este acompanhamento, e determinou por unanimidade. Não é? De modo que eu não compreendo por que é que está se propondo novamente uma alienação das empresas da obrigatoriedade de se acompanhar os eventuais efeitos, os impactos, seja ambientais, seja sanitários, das suas liberações. A ideia que acompanha essa discussão há mais de 10 anos e nós achamos que a situação é bastante grave, bastante delicada. Hoje nós temos 4 sojas aprovadas, 11 tipos de milho aprovados e sem uma base adequada científica de análise. Então isso é bastante grave, bastante triste, coloca a população em risco desnecessariamente. Seria realmente preciso que fosse feito esse monitoramento pós-liberação comercial de transgênicos. E quando o consumidor vai às compras e deseja saber exatamente o que é e o que não é transgênico, o que fazer? A senhora sabe o que é esse símbolo, esse Tzinho aqui? O que é? Eu não enxergo nem de perto. O que está escrito? Ah, não, o que significa isso aí? Veja no próximo bloco como é difícil identificar produtos transgênicos. Quem opta por não consumir um alimento transgênico tem hoje apenas um tipo de proteção, esse símbolo aqui. Desde 2003, um decreto federal estabelece que todo produto deve ser rotulado se tiver pelo menos 1% de ingredientes transgênicos.
Mas será que na prática isso acontece mesmo? Procuramos o rótulo nas prateleiras de um dos maiores supermercados da Zona Sul do Rio de Janeiro. Só encontramos no óleo de soja. A lei, nesse caso, está sendo cumprida. Mas o símbolo é tão pequeno e a desinformação dos consumidores é tão grande que o efeito é quase nulo. A senhora sabe o que é esse símbolo, esse Tzinho aqui? Qual símbolo? Esse aqui. Não, o que é isso aí? O que é? Não enxergo nem de perto. O que está escrito? Ah, não, o que significa isso aí? O senhor sabe o que é esse símbolo aqui? Não, faço a mínima ideia. Não tem ideia do que seja? Não. Tem alguma ideia? Deve ser alguma qualidade, alguma coisa, não? Eu acho que deveria ser até maior, para te chamar mais atenção. Tu não acha, não? Talvez ter algum tipo de informação, não só apenas o símbolo? Talvez. Era bem melhor, né? O consumidor está numa posição bastante frágil, bastante vulnerável nesse sentido. Por isso que o IDEC sempre teve a preocupação de puxar essa discussão e para informar os consumidores do que está acontecendo, porque muita gente não sabe o que nós temos hoje no nosso prato. E então ele precisa, primeiro, tentar buscar informação nos rótulos dos produtos. Pouquíssimos produtos hoje têm o rótulo, dizendo que são alimentos transgênicos, apesar da legislação obrigar a rotulagem de transgênico. Existe a necessidade de pressionar as indústrias, as empresas alimentícias, para que elas deem a informação correta. Somos a favor da rotulação. A pessoa tem direito a saber no rótulo de um alimento se tem ou não tem componentes transgênicos. A população pode ficar segura em consumir alimentos transgênicos? Essa é uma pergunta complexa. Existe digamos, uma controvérsia em termos mundiais, né? Se os Estados Unidos, a Argentina, que também é um grande produtor agrícola, acreditam que sim, há muitas autoridades na União Europeia que acreditam que não. Eu acho que, no mínimo, seria importante, enquanto essa controvérsia não se dilui inteiramente, é que todo alimento transgênico estivesse rotulado de acordo como tal, para que o cidadão ou cidadã possa saber o que ele está consumindo. Apesar de respeitar a lei, o presidente da CTN-Bio considera a rotulagem desnecessária. Agora, a minha opinião própria é que nós estamos vendo aí, os transgênicos já liberados, 11 milho, soja, eles vão permear toda a cadeia alimentar. Então, e a lei brasileira diz que se qualquer produto que tiver mais de 1% transgênico tem que ser rotulado, né? Então, a minha opinião pessoal é que se no mundo e aqui nós analisamos dizendo que ele é tão seguro quanto ao convencional, a minha dúvida fica, para que rotular? Seria mais lógico rotular o não transgênico, né? Porque ele seria talvez a exceção no processo. Mas como é uma lei, nós devemos rotular e obedecer à lei. Neste momento, tramitam no Congresso Nacional 3 projetos de lei que tentam derrubar a exigência da rotulagem dos produtos transgênicos. Se é um direito do consumidor reconhecer cada detalhe da composição do produto que está levando para casa, a quem interessa retirar essa informação em particular, de que o produto contém substâncias geneticamente modificadas? Mais informações sobre os assuntos mostrados aqui hoje, acesse o link do Cidades e Soluções no site da Globo News ou o nosso blog na internet. Até a próxima! Sabe o que é esse símbolo, esse Tzinho aqui? Qual símbolo? Esse aqui. Não, o que é isso aí?